Dimas, o bom ladrão que virou o primeiro santo do cristianismo. Saber quem de fato foi Dimas e se existiu mesmo envolve cruzar informações de duas fontes. De um lado, os textos apócrifos que falam pouco sobre ele, considerando, é claro, que neles é difícil saber onde acabam os fatos e começam os mitos. De outro, o que se sabe sobre a prática da crucificação da Roma antiga. A fuga para o Egito em pintura de Fra Angélico, século XV, foto Wikicommons via BBC. Nominalmente, ele não é citado em nenhum dos quatro evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e nem consta na Bíblia. Mas na passagem que descreve a morte de Jesus, os quatro evangelistas mencionam que naquele dia 3 pessoas foram crucificadas ao lado a lado. João é o mais lacônico sobre isso ao nominar o local de execução, lugar chamado Gólgota. Ele afirma que foi lá que eles o crucificaram justamente com dois outros, um de cada lado e Jesus no meio. E nada é dito sobre os outros dois. Mateus e Marcos são praticamente idênticos nessa passagem. Afirma que Jesus foi crucificado com dois bandidos, um à direita, outro à esquerda. Em ambos o trecho prossegue citando que o povo e as autoridades passaram a insultar Jesus e termina ressaltando que até os bandidos crucificados com ele o injuriaram da mesma forma. O Evangelho de Lucas é o que traz a descrição mais curiosa sobre a interação de que Jesus teria dito com os outros dois condenados. Após enfatizar que o protagonista da história havia sido crucificado no centro entre dois malfeitores, o evangelista também cita as zombarias da população e até de soldados, mas prossegue a narração incluindo os outros dois crucificados. Um dos malfeitores crucificados o insultava: não és tu o Messias? Salve-se a ti mesmo e a nós também. Mas outro o repreendeu, dizendo: tu nem sequer tens o termo de Deus, tu que sofre a mesma pena. Para nós é justo, nós recebemos o que nossos atos mereceram. Mas ele não fez nada de mal, diz o texto. E dizia Jesus: lembra-te de ti. E dizia: Jesus, lembra de mim quando vieres como rei. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, onde estará comigo no paraíso? Complementa a passagem do Evangelho de João. Para a tradição cristã, este caminho acabou sendo classificado como o bom ladrão. E tanto a tradição como pesquisas em alguns evangelhos apócrifos chegaram o nome de Dimas como sendo identificado a identidade deste cidadão. O martirológio romano, o catálogo dos santos considerados oficiais pelo Vaticano, registra-o como o santo ladrão, chamando Dimas, segundo a tradição, e o define como aquele que na cruz professou a fé em Cristo e mereceu ouvir dele estas palavras: onde estarás comigo no paraíso? Canonizado pelo próprio Jesus, a tradição o faz padroeiro dos prisioneiros, condenados e ladrões. Arrependidos, conta a BBC News Brasil, o pesquisador José Luiz Lira, fundador da Academia Brasileira de Agiologia e professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, do Ceará. Para religiosos e estudiosos de agiologias, ele foi o primeiro santo da história. É interessante comparar um processo de canonização com a sagração de São Dimas, comenta o pesquisador Thiago Maek, associado da Hagiography Society dos Estados Unidos, porque ele foi declarado santo pelo próprio Cristo, foi Cristo quem o canonizou. Seguindo essa linha eclesiológica, embora não tenha sido uma canonização dos moldes convencionais, sua sagração seria de causar inveja a qualquer santo e qualquer cristão, acrescenta ele. Mesmo sendo a inveja um sentimento não aceitável para um cristão, estou falando só de brincadeira, mas ser declarado pelo próprio Jesus é uma coisa única e São Dimas recebeu isso. Lira concorda que a pessoa representada em nome de Dimas deve ser considerado o primeiro santo da história. É o bom ladrão, uma das testemunhas do sacrifício maior de Jesus, a crucificação, diz. Ele pediu a Jesus que se lembrasse dele
quando estivesse no paraíso, e podemos confirmar, e Jesus confirmou que ainda naquele dia ele estaria comigo no paraíso. Podemos dizer que o próprio Cristo canonizou e elegeu, levando-o consigo ao seu reino. Saber quem de fato foi Dimas e se ele existiu mesmo envolve cruzar informações de duas fontes. De um lado, os textos apócrifos que falam um pouco sobre ele, considerando, é claro, que neles é difícil saber onde acabam os fatos e começam os mitos. De outro, o que se sabe sobre a prática da crucificação da Roma antiga. Nos apócrifos, os evangélicos canônicos não registram seu nome. Somente a tradição e os apócrifos, a partir dos apócrifos, tem muitas histórias sobre ele, mas carência de comprovação. Ressaltaria: ele não foi discípulo nem apóstolo de Jesus. Contudo, na hora áurea em que Jesus disse tudo está consumado, ele estava ali bem próximo, e ao contrário do outro crucificado que pedia a Jesus para livrar-lhe da morte, ele pediu a salvação. Diríamos a melhor parte, no que foi atendido pelo próprio Deus Filho e de imediato. Considerando os quatro evangélicos católicos, é curioso o fato de que a missão dos dois ladrões não era o equivalente. Em Marcos e em Mateus, dois criminosos foram crucificados com Jesus e ambos o ultrajaram e o insultaram, diferentemente daquilo narrado em Lucas, em que um deles, o que seria Dimas, o defendeu e comparou Maraque. Já João fala sobre duas pessoas que foram crucificadas com Jesus, mas não faz qualquer menção aos insultos. O mais antigo registro de que ele tem conhecimento do nome do bom ladrão, remonta do século IV, está no Evangelho de Nicodemos. Ali são apresentados Dimas e também o mau ladrão Gestas. Na verdade, nesse texto ele é chamado de Disma, atenta a Maraque, ressaltando que outras tradições cristãs conferem a ele outros nomes como Demos para os coptas e Iraq para os ortodoxos russos. Nesse evangelho há inclusive menção dos nomes cometidos por ele. Disse que aquele era o visionário da Galileia e que já era dono de uma pousada, complementa o pesquisador. Ele atacava os ricos, mas se preocupava com os pobres, favorecia os pobres, seria uma espécie de Robin Hood cristão. No chamado Evangelho Árabe da infância de Jesus, ele é Tito e outro ladrão Dímaco. Conta Maraque citando os textos apócrifos do século VI. Nesse documento, aliás, está a mais curiosa narrativa, incluindo os dois companheiros de execução de Jesus. Ele, o Evangelho, diz que Tito e Dímaco, juntamente a outros ladrões do seu bando, teriam tentado roubar Maria e José, os pais de Jesus, durante a fuga para o Egito, o episódio ocorrendo logo após que Jesus nasceu. Segundo o Evangelho de Mateus, mas Tito impediu que isso acontecesse, o que configuraria um prenúncio de que ele era um homem que se tornaria santo, conta o pesquisador. Segundo a narrativa, o então bebê Jesus teria visto os bandidos e profetizado que 30 anos mais tarde os três morreriam juntos, condenados à execução na cruz. Maraque enfatiza que, conforme esse texto, Jesus teria dito que Tito o precederia no paraíso. Isso é muito interessante, comenta ele. Crucificação. É preciso lembrar, contudo, que a crucificação de Jesus, seja ao lado de outros dois considerados criminosos, seja em outra configuração, não foi uma exceção. Era o modus operandi condenatório na Roma antiga. Crucificar alguém era uma decisão do Estado, frisa a BBC News Brasil. O historiador André Leonardo Chevitarese, professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor, entre outros livros, Jesus de Nazaré, o que a história tem a dizer sobre ele. Este ponto é importante porque, segundo o pesquisador, promove uma leitura que aceita a ideia de que Jesus tenha sido executado na companhia de outros dois. A prática da crucificação culminou com a execução de 6.000 escravos ao longo da Via Ápia. A média de crucificação da guerra judaico-romana era de 500 pessoas por dia, então a ideia de 3 indivíduos crucificados simultaneamente não é estranha, fazia parte da rotina, pondera. O pesquisador diz que, partindo dos relatos tanto dos evangélicos canônicos quanto dos apócrifos, é possível entender que aqueles três condenados, inclusive Jesus, eram na verdade bons ladrões.
Todos foram crucificados sob o argumento de que eram bandidos sociais, ou seja, ao estilo de Lampião e de tantos outros. Para Chevitarese, se há um problema histórico, uma menção aos outros dois condenados, isso não reside de fato de haver ou não crucificações coletivas, mas sim do ponto de que a menção ao número de 3 condenados só aparece em narrativas da segunda metade do século I, ou seja, muito após a morte de Jesus. Paulo, cujas cartas são os títulos mais antigos cronologicamente do Novo Testamento, que escreveu nos anos 50 do primeiro século, não faz menção a 2 outros indivíduos crucificados com Jesus. Ele apenas diz que Jesus havia sido crucificado, salienta o historiador. Um trio na cruz. Não estou dizendo que historicamente aquele fato se deu ou não, mas estou dizendo que historicamente o Estado romano podia sim crucificar um indivíduo, 3 indivíduos, 5 ou 10 ou 6 mil, comenta. Mas quando o olhar se detém minuciosamente nos textos sagrados, há uma discrepância e incongruências que botam em xeque a própria existência de São Dimas. É quando a autoridade de Pilatos argumenta que faz parte da tradição romana libertar o prisioneiro durante o dia de festa, a época de festa, da Tempta Chevitareses, ressaltando que tal costume não encontra endosso em outros documentos antigos. Na sequência dessa narrativa, são apresentados a multidão de Jesus e outro condenado, Barrabás, para que o escrutínio popular escolhesse qual dos dois deveria ser executado e qual ganharia a absolvição. Este é o ponto de partida de Chevitarese. Atento para o fato que só tinha 2 foram chamados para essa escolha, os outros 2, supostamente mortos ao Jesus, não foram chamados, é portanto uma incongruência. A figura de Barrabás, o bandido libertado depois da popular, é ainda mais difícil de ser confirmada. Nunca encontramos qualquer vestígio ou indício de que era da tradição romana libertar um prisioneiro em época de festa ou em qualquer província romana, salienta. Se existiam 4 prisioneiros, Jesus, Barrabás, Dimas e outro bandido social, por que eles todos não foram perfilados um ao lado do outro de modo que o povo pudesse escolher? Questiona o pesquisador. Talvez porque nunca tenha existido de fato essa cena, o crucificado indo parar diante de alguém como Pilatos, uma autoridade como Pilatos, perdendo tempo com esses caras. Isso é pura ficção. Para evitar essa passagem não tem nada de história, mas sim é um discurso antissemita, o momento em que se constrói a narrativa de que um lado está Jesus e outro Barrabás, o povo judaico. Nessa passagem está a ideia de que os judeus mataram o próprio Deus, e daí para frente é só ladeira abaixo, argumenta. Considerado tudo isso, o historiador explica que no âmbito das narrativas neotestamentárias, quando ocorre de se deparar com um personagem cuja missão não traz sua história pregressa, tampouco sua história após o do fato que justificaria sua inserção no texto, a probabilidade de ele ser um personagem meramente literário é gigantesca. Dimas é exatamente isso, o nome já é tradição pura. Essa figura, a ideia do bom e do mau ladrão é literatura. Não tem fundo histórico, não tem nada. A ideia é mostrar que até o último segundo Deus tem o poder de salvar o pecador, contextualiza Chevitarese. A crucificação e pintura de Hans von der Bingen, século XV, foto domínio público via BBC. Última conversa. Tudo isso precisa ser levado em conta, mas considerando que os crucificados sofriam dor e humilhações descomunais, faz sentido imaginar que Jesus tenha conseguido interagir minimamente com os 2 colegas? Eles os crucificaram, estavam cheios de dores, câimbras, sensações horrorosas, dificuldade de respiração enfrentada à voracidade de aves de rapina. Era uma tortura absoluta, violenta, os caras estavam quebrados, diz o historiador. Mas nesse caso há um certo laço histórico para tal comportamento. Chevitarese lembra dos relatos do historiador Flávio Josefo, 37, assim,
Há uma passagem que, quando José andava por uma área em que havia um enorme grupo de crucificados, acabou intercedendo para que 3 de seus amigos fossem libertados. Corria o ano de 69, as autoridades atenderam ao seu pedido. Então, por mais macabra que possa ter sido essa conversa, houve uma conversa entre Tito e seus amigos que estavam sofrendo sob a cruz, afirma o historiador. Chevitarese também lembra que esse tipo de comportamento podia ser observado, ao menos no início das torturas, quando os condenados estariam lastimando ali suas horas finais de vida, e isso não seria de todo estranho, de todo absurdo, concorda?